Boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula de geografia e vamos falar sobre o relevo, tá? Relevo do Brasil, tá? E o relevo do mundo, tá? Que a gente tem na Terra. Então, quando a gente observa, tá, algumas paisagens do nosso planeta, notamos o quê? Que tem superfícies diferentes, tá? A superfície dela tem formas diferentes. E essas formas das superfícies a gente chama de relevo, tá? Às vezes tem mais alta, mais baixa, tem montanha, outras não tem. E vai variando de local, de país, tá? De área. E tem vários fatores que influenciam no relevo, tá? Então, essas formas de relevo são geradas pela ação de forças internas e externas, que a gente chama de agentes de relevo. Então, o que é o relevo, gente? São formas diferentes na superfície terrestre, né? A gente nota, quando a gente observa, vê que tem várias formas, tá? Oi, tia. Relevo. Oi, meu amor, boa tarde. 188, tá? Tia? Oi, tô ouvindo, meu amor. Página Desculpa, 188, tá? tia, que o meu tá sem som. Tá. Então, Ai. vamos lá, tá? Então, essas formas de relevos são geradas pela ação de forças internas e externas. Desliga o microfone, por favor. E elas são chamadas de agentes de relevo. Então, os agentes internos, o que são os agentes internos? Aí no livro de vocês já está destacado, tá? E é só a gente prestar atenção. Desativa o microfone, por favor, quem está com o microfone ligado. Então, o que é esse agente interno? São os vulcões, os movimentos tectônicos e os abalos sísmicos, que agem de dentro para fora da Terra, tá? Então, tudo que é esse agente interno, quando a gente fala de interno, a gente está falando de dentro ou de fora? Fora? De fora. De fora ou de dentro? Interno, de dentro, gente. Agentes internos, tá? Então, é de dentro para fora. Então, agente interno é de dentro para fora, tá? Que agem na Terra. Então, bora ver aqui, descer mais um pouquinho e vamos observar aqui, ó. Então, aqui isso é o Atlas, tá? O espaço mundial, tá? Então, tem aqui, ó, a placa norte-americana. Então, tem várias placas aqui. O que são essas placas? Bora lá. Então, são terremotos, os abalos sísmicos são terremotos, ou seja, tremores da crosta terrestre. E o que são os movimentos tectônicos? São movimentos de placas existentes na crosta terrestre, camada onde se encontra a superfície terrestre, tá? Então, na superfície da Terra existem, tá? Essas placas. E quando essas placas se movimentam, elas fazem, tá? Ao acontecer esses abalos ou os tremores, tá? Que são os movimentos dessas placas. Que elas estão embaixo da Terra, tá? Então, pelo mundo, ó, tem várias placas aqui, ó. Tem placa euroasiática, placa nas Filipinas, placa indiana, no Irã, placa africana, placa sul-americana e assim vai, tá? Várias placas espalhadas pelo mundo todo. Aqui a gente pode observar, ó, no mapa, a área de choque. Então, quando está em choque, ó, e a área de separação da placa, ó. Quando ela está em choque, as setinhas, tá? Ó, como elas ficam. E quando elas estão em choque, a setinha fica para
dentro, tá? Quando ela está em choque. E quando essas placas estão se separando, as setinhas ficam, tá, para fora. Ó, aqui, ó, está a área de separação, ó, tá vendo? E aqui é uma área de choque, ó. As setinhas para dentro, área de separação, as setinhas para fora, tá? Página 189. Então, aqui a gente vê, tá? O mapa, tá? São ilustrações, né? Terremotos e vulcões, tá? Então, tem aqui a China, a Rússia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, tá? E esse de vermelho aqui, a gente vai ver o que é aqui embaixo na legenda, tá? Ponto de junção entre as placas tectônicas, tá? Então, é quando essas placas se juntam. Então, as placas se juntam, é onde está de vermelho, tá? As setinhas verdes é a direção do movimento das placas tectônicas. Umas vão para cima e outras vão para baixo. Então, elas ficam se movendo desse jeito, né? Embaixo da Terra, elas ficam se movimentando. Quando essas placas ficam se movimentando, acontecem os tremores e os terremotos na Terra, tá? O pontinho aqui, esse tracinho cinza, ó, que tá aqui, onde eu tô com o mouse, aqui na Eurasiana, aqui, ó, na plataforma do Pacífico, tem um monte. São o quê? Terremoto com grau 6, o maior desde 1950. Então, olha nas localidades onde teve o maior terremoto, ó. Tá? Tudo na plataforma norte-americana. E esses triângulozinhos rosinhas são o que, gente? Vulcão ativo nos últimos 1.500 anos. Ó, então, tem todos esses vulcões ativos, tá? Aqui no Brasil, a gente consegue ver esses terremotos? Não, tá? Não tem tremores, mas terremotos não existe, tá? Não tem. Se teve, foi há muitos anos, tá? Mas não apresenta terremotos aqui no Brasil. E o que são os agentes externos, tá? A gente viu que agentes internos são o que, gente? Coisas que são de dentro para fora, tá? Que são os movimentos tectônicos e os abalos sísmicos, tá? Esses são os movimentos internos, tá? Os agentes internos. Pode falar, Ana. Sim, aí na página 188, os negocinhos que estão, os tracinhos que estão em frente do outro é choque, né? Isso, as setinhas que estão uma para frente da outra são choque. E as que estão separadas, né, de costas, são a separação, tá? Pode falar, Mayara. Mayara, pode falar. Você levantou a mão? Ô tia, foi o Jorge. Pode falar, Jorge. Ô tia, eu ainda estou me perguntando o que é o relevo. O que é o relevo, né? Quando a gente observa, tá, a paisagem do planeta, a gente não nota que tem diferentes formas na superfície. Então, essas diferentes formas na superfície, da superfície terrestre, a gente chama de relevo. São várias formas de superfícies, tá? São várias. Mas tia... Tá. Tia? Pode falar, Mayara. É porque eu não sei direito o que é superfície. Quando a gente fala superfície, a gente está falando o quê? Da Terra, né? Uma superfície. Por exemplo, a mesa é uma superfície? É. Se a gente colocar um copo em cima daquela superfície, tá? Por exemplo, o nosso caderno, ele pode ser uma superfície. A gente coloca a caneta em cima da superfície, certo? É um local, tá bom, meu amor? Quando a gente fala superfície terrestre, terrestre é um local de quê? De terra.
Entendeu? Sim. Mais alguém? Mais alguém, gente? Posso continuar? Pode. Pode sim, tia. Então, o relevo seria o quê? Essas formas diferentes de superfícies terrestres, né? Então, várias formas que a Terra se encontra, tá? Então, vamos lá. A gente viu que tem os agentes internos, tá? E agora vamos ver os agentes externos. Os agentes externos são as chuvas, os mares, os rios e as geleiras, os animais, incluindo os seres humanos que modificam a superfície da Terra. Por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, ou uma habitação, ou qualquer que seja, uma moradia, por exemplo. Quando vai construir, o pedreiro ele não faz escavações na terra, não é isso? Sim. Então, ele está modificando aquela superfície. Por exemplo, quando a gente vê algumas casas que são lá no alto, tá? Foi modificada para alguém chegar lá em cima e construir aquela casa, tá? Por exemplo, uma casa que é na montanha, uma casa que é na serra, né? No morro. Não foi construído, não foi modificado aquela superfície, aquela terra, aquela área. Ela não teve que sofrer modificações para construir uma rua, uma escada, uma casa, né? Então, são modificações, tá? Então, os seres humanos também são agentes externos, assim como os animais, tá? Os animais, eles cavam, né? Eles constroem moradias também. Os rios também modificam, né? Por exemplo, quando o percurso do rio, né? O leito do rio passa, ele vai modificando aquela terra, né? Da nascente até chegar no seu percurso normal, no seu leito normal. O rio ele vai fazendo modificações na superfície da terra, né? Vai deixando mais larga, em outros cantos são mais estreitos, então ele faz modificações, tá? A chuva também, o mar também, as geleiras também vão modificando. Até aqui, tudo bem? Uhum. Vamos Posso lá. falar, Cláudia? Não. Pode falar, Ana. A senhora disse que dá para modificar. Aí, antes dessa casa ficar pronta, era um terreno que o chão ia lá embaixo, bem fundo. Aí, meu pai e os amigos já foram modificando até ficar um chão normal. Isso, até deixar o chão reto, né? Que a gente chama, tá? Deixar o chão mais reto. E aqui a gente vê aqui nessa imagem alguns exemplos, né? Ó, o vento, a chuva, os seres vivos, os rios, o gelo, os mares e os oceanos. Quando o oceano aqui, se chover muito, né? Os oceanos também, eles ficam o quê? Eles ficam mais fortes, né? Então, eles vão invadindo mais lugares, né? Aqui de pedras. Com o passar do tempo, as ondas vão batendo nas pedras, nas rochas. Os rios também vão modificando, ó. Ó aqui, ele começou bem fininho aqui, ó, na nascente, né? Digamos que aqui é nascente, ó. Então, o rio vai passando e vai modificando também, tá? O gelo também vai modificando, né? Algumas áreas e assim por diante. Jorge, pode falar. Pode falar, Jorge. Levanta a mão. Ô, tia, não tem a praia? Tem. Como a senhora disse que ela bate nas pedras, eu já vi ela enchendo assim, ela enche e bate assim nas pedras. Isso. E E ali aí as pedras vão saindo, né? Os sedimentos. elas desaparecem. Isso. Aí a maré também das praias vai modificando, né? De acordo com o clima, tá? Vamos agora
Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pro finalzinho da página. Para a gente ver as formas de relevo, tá? Então, aqui nessa imagem, existem várias formas de relevo, tá? E as principais delas são as planícies, montanhas e depressões. Então, o que seria a serra, gente? Quem sabe me dizer o que seria uma serra? Olha aí a setinha. Um tipo de montanha? Aqui é uma praia? Não. Quem sabe o que seria a terra? É um conjunto de várias montanhas, tá? Então, ó, a serra, ó, então várias montanhas. É um conjunto de várias e várias montanhas, tá? E o que seria uma montanha, né? É uma grande elevação natural do terreno, tá? Acabando, tá? Ela é aqui no cume, ela é pontiaguda, ó. Ela começa aqui, ó, o terreno foi se elevando, elevando, e ela aqui é pontudinha, tá? Então, a gente, quando olha no horizonte, preste atenção quando estão viajando. Aqui em Rio Largo, quando desce pela Chesf, tá? Tem algumas montanhas também. Então, o conjunto de várias montanhas, a gente chama de serra, tá? Então, o que seria o vale? Tá? É um terreno baixo, cercado por áreas mais altas, né? Como as montanhas e as colinas, tá? Então, aqui é o vale, ó. Esse aqui é o vale. E aqui tem o quê? Uma montanha aqui, ó, e outra montanha aqui. Então, o vale é cercado por montanhas ou colinas. E, geralmente, um rio atravessa esse vale, tá? Então, aqui, ó, por aqui vai passar. Geralmente, tá, gente? Não é sempre que um vale passa o rio. Mas geralmente vai passar um rio aqui entre o vale, né? Entre as montanhas. E o que é uma depressão, tá? A gente tá vendo que a depressão é mais alta ou mais baixa do que uma montanha, do que o vale? É uma mais baixa, tia. Mais Mais baixa. É uma mais baixa, né? Então, é a região mais baixa que o nível, tá? Das montanhas, ou do que está ao seu entorno, tá? A gente vê aqui que ela é mais baixa que o vale e mais baixa do que o planalto, tá? E ela é formada por processo de erosão, né? Então, quando as rochas, tá? Elas vão se desfazendo, tá? Aí vai formando a depressão, certo? E o planalto? O que é um planalto? É uma superfície, né? Um local, uma região plana, tá? É uma extensão de terreno plano. A gente consegue ver uma montanha aqui? Num planalto? Não. Tem serra? Não. Não. Tem vale? Não. Não. Não, né? Tia, Tem nada. É reto, né? Uma extensão reta, plana. Só que o planalto, ele está baixo ou ele está alto? Está baixo ou alto? Alto. 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 Então, planalto. Quando a gente fala planalto, a gente sabe que é plano e alto, né? Planalto. Ô, E tia, a planície? Altura que fica alto. E o que é a planície, tá? É uma grande extensão do terreno plano, tá? É uma extensão plana, ela não é alta, tá? Ela só é plana, tá? Reta. Ó aqui, ó. Ela Como não assim, plana? plana, o que é uma coisa plana? Gente, alguém sabe explicar o que é algo plano? eu sei, tia. Pode falar. Algo reto. Ó, é uma coisa bem que não tem nada. Não dá pra ver Reto. uma árvore. Não dá pra ver uma árvore, nada. Plano, minha gente, quando a gente fala que é plano, por exemplo, a terra, aliás, a serra, ela tem o quê? Uma elevação. Aqui nessa planície, a gente consegue ver alguma elevação de terra? Não. Não. No Planalto também, a gente vê alguma elevação de terra? Não. Não. Mesmo que ele esteja mais alto do que a planície, em cima dele é plano, diferente da montanha e na serra, né? Na montanha, além dela ser bem elevada, ela tem o quê?
elevações, né? Além de ela ser alta, ela tem elevações. Aqui é reto em cima da montanha? Não. Tem uma pontinha aqui, ó. Sempre vai ter pontinhas, ó. Aqui, 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 ó. Já aqui, ó, no Planalto é tudo retinho, não há elevações, tá? Da terra, nem aqui também. Então, Planalto, quando é uma área plana e alta, né, está em cima, e uma planície está embaixo, é um terreno plano, tá? Geralmente, a gente constrói as nossas casas em territórios de planícies, tá? Em terrenos planos. Pode falar, Manu. Ô, tia, o que é escarpa? Que tá Então, escrito aqui. é a outra, tá? A escarpa é uma área de quê? De transição. Ela vai fazer a transição entre a planície e o oceano, tá? Então, aqui a escarpa, ó, ela vai fazer essa transição entre o oceano e uma planície, certo? Agora eu quero que vocês assistam, a gente vai assistir um videozinho que vai falar sobre os abalos sísmicos. Lembrando, tá, gente, que esses agentes externos, tá? A gente viu agora, vento, gelo, rio, os seres vivos, os mares, oceanos, a chuva, são agentes externos, que vêm de fora para dentro da Terra. E os agentes internos são os abalos sísmicos e os movimentos tectônicos, tá? Os movimentos das placas tectônicas. Vamos prestar atenção, o vídeo é rapidinho, é de 10 segundos, então prestem atenção. A tia vai passar mais de uma vez, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tá, tia, por causa que quando você compartilha um vídeo, fica bugando muito o Mas vídeo. preste atenção, tá? É só prestar atenção. Fica mesmo, tia, bugando muito. Esse aqui é O som rapidinho. e o vídeo. Esse nem tem som, tá? Ô, tia, Esse daqui Eu que a tia vai compartilhar não tem nem som. Quero que eu todo sei, mundo preste claro. atenção, tá? Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Pronto, não tem som, tá? Eu já vi esse vídeo, tia. Preste atenção. Quem já viu, preste atenção. Mais uma vez, tá? Vou colocar. Vamos analisar mais uma vez. Agora eu vou comentar. As placas se mexendo, movimento, e vai fazendo o quê? Tremor na terra. Ó, se a gente perceber aqui, ó, deixa eu voltar. Antes de começar, ó, o carro tá vindo direitinho, as janelas das casas estão em ordem. Quando começa a se movimentar, preste atenção, ó, o choque das placas, a janela cai, o carro já não consegue andar com tanta firmeza e acaba saindo da via e, consequentemente, há um tremor muito grande, há um abalo muito grande. Então, isso é um abalo sísmico, tá? Provocado por quê? Pelo movimento das placas. Todo mundo conseguiu ver? Sim. Agora já pode comentar do que entendeu? Teve alguém que não conseguiu ver? Ô, tia, eu já vi o vídeo que a Sena colocou no roteiro e eu entendi bem por causa que o chão aqui embaixo, né, fica bem se mexendo, aí depois vai ser meio que E o que, meu amor? um terremoto, assim, Isso. tremendo, fica tremendo as coisas. Pode falar Yes. agora, Ana Maria, o que você entendeu, tá? Já que você me pediu. Assim, quando as placas começaram a bater, o carro ficou em ordem normal, não tivesse nada. Aí quando as placas começaram a bater, umas janelas começaram a cair e o carro perdeu fora da linha.
Quando as placas Isso. estavam batendo. Ele não conseguiu, né? Porque provocou um abalo sísmico, tá? Então, acidente também. E provocam acidentes, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que em países que as placas tectônicas se movimentam muito, existem muitos abalos sísmicos e muitos terremotos, as crianças, os adultos, os idosos, eles são treinados, tá? Para quando houver ocorrência de abalos sísmicos, eles se protegerem, saberem como agir. Agora vamos para a atividade. Que página que tava? Estava na página 100. Deixa eu olhar aqui, tá? R$190, tá? A atividade agora é 191. Então, bora lá. Escreva com suas palavras o que é o relevo. Bora lá, quem sabe? Eu já tinha feito, eu posso falar? Pode. O relevo é as paisagens do planeta que notamos várias diferenças, formas na superfície terrestre. Isso, então, muito bem. Mas alguém pode falar um pouquinho do que é o E quando tem relevo? que dar e descrever com suas palavras, eu gosto de pegar do texto. Alguém sabe mais um pouquinho o que é o relevo? Então, a gente pode dizer que o relevo é o quê? É um conjunto, né, de formas, tá? Que elas se sobressaem da crosta terrestre. O que é isso, tia? Se sobressaem? São várias formas que existem na superfície terrestre. A gente tem vale, a gente tem planalto, tem planície, tem montanha, tem o que mais? Quem sabe? As escarpas, né? Então, são várias formas, a gente pode dizer que são várias formas, né? Ou um conjunto, a gente pode colocar assim, são um conjunto de formas que se sobressaem da crosta. O que é a crosta? É a terra, né? Tudo que é aquilo que a terra contém, né? A crosta terrestre. Da crosta terrestre. Então, são várias formas. E como essas formas são geradas, hein? Quem gera? Então, geradas por agentes internos e agentes externos. Ô tia, pode deixar a resposta mesmo que esteja certa? Pode sim, meu amor. Ô tia, eu tava em gerados, só que não achei gerados de novo. Ah, agora achei. Eu não tinha achado gerados.
E a segunda questão é para a gente explicar o que são agentes externos e agentes internos na mudança do relevo, tá? Já vou colocar aqui para a gente só copiar, vou esperar vocês. Eu vou fazer aqui, tia. Tá, pode fazer. Quem terminou pode fazer. Tia, terminei a 1, vou para 2. Tá, quem terminou já vai direto, tá? Tia, quem terminou já pode sair? Não, falta terminar aqui a segunda questão, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Preste atenção. Quem são os agentes internos? Tá? Vai acompanhando, tá, Ana? Quem são os agentes internos? Quem sabe me responder? Ô, tia, eu vou responder os agentes externos, que eu sou Tá, mais mas a nova. tia tá perguntando primeiro agora os internos, tá? Depois você responde os externos. Quem sabe me dizer o que são os internos? Chuvas, rios, Não, os internos. De dentro para fora da Terra. vento, Não, E fora? Serra? não, gente. Agentes internos. Terremoto, Ó, sim, mas que isso, os terremotos, que são os abalos sísmicos, né? E o que mais? a chuva. Não. Não, qual aquele negócio que são tremores. Isso. Os vulcões. Então, são os vulcões. Os vulcões. Os movimentos tectônicos de quê? Das placas tectônicas. E os abalos sísmicos, que são o quê? Os terremotos. Eles agem de quê? Que agem de dentro para fora da Terra, tá? Dentro para fora da Terra. Deixa eu subir mais aqui um pouquinho. E o que são os agentes externos? São chuva. Isso, são as chuvas, Mares, os oceanos, mares, planaltos, rios, planaltos, tia. animais. Praia. Planalto, tia. Os planaltos são a forma do relevo, tá, meu amor? É uma forma de relevo. Os animais, as tia. geleiras. A chuva. Já coloquei a chuva, tá?
animais, O vento, os seres humanos, deixa eu te colocar aqui. a tia. Oi. Nessa questão eu coloquei chuva, rios, mares, ventos, seres vivos, a geleira e os seres humanos. Os seres humanos. E É, eles fazem o quê? Que modificam a superfície terrestre. A gente pode colocar aqui, tá? Depois de animais e os seres humanos, tá? Tia, depois dessas ainda vai ter qual? De geografia. É só para casa, tá? Tá certo. Essas são as últimas. Essa questão são 2 questões de geo. Oi, tia, qual é a atividade para casa de geografia? A questão 3 da página 191, tá? Eita, eu já fiz estreia tempo. Pronto, muito Eu bem. também. Pelo menos eu fiz. Eu também fiz. Muito bem também. Então, gente, só vou encerrar aqui a gravação, tá? Para quem terminou, pode ir saindo. Quem não terminou, Ô, tia, ainda vai ter aula ao vivo? não, meu amor,